Caris Kai Eirene Adelphoi. Graça e paz, irmãos. Eu sou o professor Didáscalos, professor em grego, Roberto Silva, diretor da FTLB, Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas. A todos que já são inscritos em nosso canal, um forte abraço. Que Jesus Cristo possa abençoar abundantemente a sua vida. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e dê um like se você gostou. Nossa reflexão de hoje trabalhará a seguinte temática: por que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: tu me amas? Se inscreva em nosso canal. Queridos, vamos lá. Eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia Apologética. É uma versão um pouco antiga, Bíblia de Estudo, Almeida, Revista e Corrigida. Vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 15, versão em português. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter-lhe dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Bem, meus queridos, já ouvi várias ministrações onde os ministrantes tentam fazer um paralelo a 3 vezes que Jesus perguntou: Pedro, ama-me? No que se refere a Pedro ter negado Jesus 3 vezes. Jesus perguntou 3 vezes se Pedro amava, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Se você também interpretava dessa forma, eu vou te adiantar que sua interpretação não está correta. De fato, quando analisamos o texto em português, não conseguimos enxergar o que está por trás da obra literária, visto que em português nós temos a mesma pergunta: Simão Pedro, ama-me? 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 Logo, nós sabemos que o Novo Testamento ele não foi escrito em português, nem em hebraico. O original é em grego. Sendo assim, para uma interpretação hermenêutica exegética com exatidão, é necessário utilizarmos o Novo Testamento em grego. Eu tenho aqui comigo o Novo Testamento em grego e eu vou ler para vocês o versículo 15. Vou começar aqui pela parte B. Ioanno agapasme, ou seja, Ho Jesus Simon, Ioanno agapasme. Jesus falou a Simão, filho de João. Então, o que Jesus pergunta? Agapasme, ou seja, agape. O amor agape é o amor abnegado, o amor desprendido, o amor que é a maior emanação de profundidade, de amor, de desprendimento ao outro. Esse é o mesmo amor de Deus, de João capítulo 3, versículo 16, quando diz: e Deus amou o mundo, ele amou com agape. Então, o amor de Deus para com o mundo, que no caso são com todas as pessoas, tribos, povos e nações,
se refere ao amor agape, o amor abnegado, o amor que entrega o seu melhor, pelo qual Deus entregou Jesus pela humanidade. E quando Jesus perguntou a Pedro, ele não perguntou se Pedro simplesmente o amava. Ele perguntou se Pedro o amava com agape, agapasme. E aí o que Pedro responde no versículo de número 15. Legei auto. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Voltando, Jesus pergunta: agapasme, legei auto. Disse-lhe: nai Kyrie, si oidas hoti filo. Ou seja, disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que filose, tu sabes que te amo. Pedro não responde o que Jesus pergunta. Jesus pergunta: você me ama com agape? Pedro responde: eu te amo com filo. O que seria filo na língua grega? Amizade, koinonia, profundo sentimento pelo outro, mas de amizade. O agape vai além. O agape é um amor desprendido. E o filo é a amizade profunda. Pedro responde o que Jesus não perguntou. Jesus pergunta: você me ama com agape? Você me ama com o amor desprendido de tudo? Pedro responde: esse amor eu não consigo. Eu consigo te amar com filo. Eu consigo te amar com profunda amizade. Continuando, no versículo 16. Simão Ioanno, agapasme. No versículo 16, Jesus pergunta novamente: Simão, filho de João, você me ama com agape? Vamos ver o que ele responde? Legei auto, nai Kyrie, si oidas hoti filose. Novamente, disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo com filo. Pela segunda vez, Pedro respondeu que Jesus não perguntou. Pedro respondeu que amava Jesus com filo, com amizade profunda. E Jesus perguntou se ele o amava com agape, que é o amor desprendido de tudo. Vamos ver no versículo 17. Legei auto to triton. Ou seja, Jesus disse pela terceira vez: Simão Ioanno, filesme. Então, Jesus disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João. Aí Jesus pergunta: você me ama mesmo com filo? Aí o Pedro vai responder: Ho Petros hoti eipen autototriton. Pedro disse-lhe pela terceira vez: filesme. Ou seja, Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo com filo. Minha pergunta para você: Pedro amou Jesus com filo ou Pedro amou Jesus com agape? Bem, na história do cristianismo primitivo, os historiadores apontam para o martírio de Pedro. Sugerem que quando Nero era governador do Império Romano, ele perseguia os cristãos ao ponto de capturar Pedro e ordenar que Pedro fosse morto da mesma maneira que Jesus. Só que quando ele foi crucificado, ele disse: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Assim, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O Senhor Jesus perguntou algo para Pedro, que naquele momento Pedro não entendeu. Então ele achou que não estaria preparado. Mas Jesus sabia que Pedro se converteria, que Pedro teria um encontro com Deus de tal forma que ele não teria medo, nem mesmo da morte de cruz, e se entregaria ao martírio.
e manteria uma fidelidade a Cristo de tal ponto que ele evidenciaria um amor ágape e não simplesmente um amor filo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas, e ele apacentou com inteireza, visto que Pedro foi uma das colunas da igreja primitiva. Sendo assim, se o Senhor te perguntar hoje se você o ama com ágape, qual será a sua resposta? Você dirá que o ama com ágape ou o ama com filo? Fica essa reflexão, que todos os dias possamos amar a Deus, nos aproximar de Cristo, sermos abençoados pela comunhão do Espírito Santo e nos entregarmos à vontade do Senhor, para que possamos amá-lo com ágape e o nosso amor esteja desprendido de tudo, para que possamos honrar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com toda a nossa alma. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e fiquem na paz.